Mas, como eu falo pro pessoal, eu tive uma infância bem ativa, né? Vamos dizer, diferente da garotada de hoje em dia, que é mais na tela hoje em dia, mas antigamente era correria pra lá, brincadeira pra cá, e às vezes quando eu via, do nada já tava com uma perna deslocada, um joelho, aí já, uma semana depois tava com o braço engessado já, mas minha mãe passou bastante sufoco comigo. Você perdeu um rim, você teve uma queda de uma árvore que você perdeu simplesmente um rim, Eu perdi né? um rim, isso foi em 2010, então eu tinha 10 anos de idade, e, tipo, menos de um ano depois eu entrei na canoagem, graças à minha sabedoria de não escutar os médicos. De não escutar os médicos? Explica isso daqui, porque... Ele não pode mais pegar peso, entendeu? E aí, Pronto, ou era levado, mesmo assim, pouco tempo depois eu estava dando mortal. Acho que se não fosse canoagem, dava até para tentar na ginástica ali, né? Que eu gostava muito de dar mortal na areia, no rio. E aí, tipo assim, logo depois também eu sentia muitas dores, incômodo no abdômen todo, na barriga em si, porque quando eu tive essa queda, acho que não teve uma preparação muito bem para saber o que tinha acontecido, né? Só depois que foram saber que era o rim e tal, e aí eu senti durante 2010 até 2014, por ali, eu sentia muito incômodo no abdômen. Mas no início era bem mais constante, assim, então era... Sei. Todo mês sentia muitas dores intensas no abdômen, aí tinha que ir para o hospital, tomar soro, aí minha mãe vinha com aquele negócio, o médico falou, você não pode pegar peso e tal. E você nem é pra essas dores, pegando tudo que é peso, fazendo mortal, fazendo tudo. E aí ela falava que também ia me tirar da canoagem. Vou tirar você da canoagem e tal. Eu falava, se me tirar, vou fugir de casa. Mas graças a Deus eu continuei na canoagem, que eu gostava muito de fazer esporte. Como eu falei, eu gostava muito de dar mortal, jogar bola. Mas a canoagem acho que foi Pois é, mas é isso que eu ia te perguntar, porque você inicialmente era o futebol, isso, né? É. E aí depois você foi pra canoagem, como é que foi essa coisa? Isso foi, eu estava na Bahia, morando em Baitaba nessa época, aí surgiu o projeto Segundo Tempo, do governo federal, a gente tinha atletismo, futebol, canoagem, aí eu estava na escola, aí eu falei, eu vou fazer futebol. A paixão de todo brasileiro jogar bola, né? É. Mas o talento não tinha, a minha perninha não era cambota igual a dos caras, então eu não consegui, não tinha muito talento, mas, tipo assim, eu estava na escola, eu escrevi lá, queria fazer futebol, mas eu sentei na cadeira e, tipo assim, segundo depois, eu falei, professora, eu quero fazer canoagem, muda pra mim aí. Do nada, assim? Do nada, mas é porque, como o pessoal pergunta, mas, pois é, por que canoagem? Eu até estava esse dia com o Pedro Bassan e estava conversando comigo, até eu parei de pensar e falei, cara, é verdade. Quem imaginaria que um moleque do sul da Bahia ia aparecer no esporte do Brasil, ganhar muitas medalhas? Só que a canoagem em si da Bahia... Do mundo! Falou bem, Só que a canoagem em si da Bahia já vem vou dizer assim, de uma geraçãozinha um pouco mais, bem mais antiga que eu. Primeiro que a minha cidade, Ubaitaba, em Tupi-Guarani, se chama Cidade das Canoas. Olha! Tem o Batã. Que coisa linda! Tem o Batã também, que é canoa forte. Então, a gente já vem dessa tradição em questão das canoas nativas. Sim. Que é aquele tronco de madeira, que é escavado. E aí a gente faz muita travessia de Ubaitaba para o Leal. Tem a ponte da BR-31 lá, mas a gente acaba utilizando essas canoas nativas para fazer a travessia. Então, a gente já tinha essa conexão vamos dizer, com as origens, né, da gente. Da indígena, né? Isso, exatamente. Então, aí veio o Jefferson Lacerda, que foi um dos primeiros atletas também da canoagem a participar de uma Olimpíadas, que não me engano agora, não sei se foi Barcelona, agora, não lembro agora. Então, ele participou da Olimpíadas, ele também fez muitos esportes, judô, vôlei, e aí foi um dos caras que incentivou a canoagem no sul da Bahia. Hoje a canoagem está um pouco mais popularizada na Bahia ali, mas ele também trouxe uma canoa de Cuba, na época, que a gente chamava de Delta, que ela é bem mais aberta hoje do que a que eu remo. E a partir dali a canoagem cresceu bastante. Antes de mim, o Baitaba já era campeã nacional do Campeonato Brasileiro várias vezes já. Então eu sempre estava ali na rua e eu via o pessoal chegando, vou dizer, sempre ali em agosto, às vezes, carreata, comemorando o título. Então já era uma coisa que já era para você, não era uma novidadaça, não, mim, né? Para mim, todo mundo de Baitaba, toda a população de Baitaba, já a canoagem já era uma coisa mais conhecida, né? Dentro do cenário nacional, não, no Brasil. Mas ali a canoagem já tinha um pouco mais de conhecimento. E ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais. E ali acho que também foi aquela questão de um refúgio. Não tinha nada para fazer. Então, às vezes, minha mãe não gostava de me ver tomando banho no rio, que era perigoso. E aí eu falei, cara, vou unir o útil ao agradável. Eu gosto de estar no rio. Bonito. Então eu vou aproveitar o esporte para estar ali. E aproveitou bem, porque em 2007 já chegou bobando. Quantas medalhas em 2007? Em 2007... No Campeonato Brasileiro, lá?
Olha, oh, meu Deus do céu. Essa foto foi aqui no Rio de Janeiro, aquela foto. Ai, gente entendeu? do céu. Se pegar a evolução minha do meu cabelo, aí Ave Maria. cada ciclo que passa tem um cabelo diferente. Aquela primeira foto foi no Rio de Janeiro, em 2009. Eu participei do Campeonato Nacional em 2007 em Cascavel. Cara, eu saí da Bahia. Paraná, né? Eu saí de bermudazinha. E nessa época no Paraná tava frio. Cara, eu bati o queixo lá. Tadinho, eu bati morrendo o de queixo. frio. Cara, você é doido? Você vem aqui pra quê? Eu falei, cara, eu não entendo nada, não sei o que tá acontecendo aqui. Nunca vi. Eu nunca tinha saído da Bahia. Foi a primeira vez que saí da Bahia. Eu peguei... Coisa esquisita essa água gelada, né? 4 horas de ônibus eu peguei, da Bahia pra Cascavel. E aí, cara, quando eu cheguei lá, mas tipo assim, ainda cheguei lá, ganhei 3 pratas. dias? Vou contando uns 4 dias. 4 dias? 4 dias de viagem. 4 dias de ida, mais 4 de vinda ainda. Olha só. Gente. E ganhou quantas medalhas? Foi 2007? 3 medalhas. Mas 3 nessa época medalhas. foi o primeiro campeonato nacional. nacional. Eu ganhei 3 pratas. E a partir dali, eu também tive umas questões dentro da canoagem que queria parar de remar. Cheguei naquela época que tinha que ajudar em casa, né? Então, teve uma época que eu tive que parar para ajudar e trabalhar na padaria, que meu irmão era padeiro. Então, eu gostava de estar com ele ali. Depois o pessoal me chamou de novo para voltar a remar. Isso foi em 2009. Aí foi quando eu voltei, que em 2008 foi quando eu ganhei o campeonato aqui no Rio de Janeiro. E aí, a partir dali, o treinador me chamou para a seleção. E aí a gente está falando simplesmente de Jesus Morlan. Isso. Jesus habla assim? Você habla assim como você habla? Jesus mesmo, é Jesus. Aí chamava ele mais carinhosamente Susso. Suso, Aí, exatamente, Suso. mas, cara, ele quando chegou... Ele foi o seu grande influenciador, não foi, Zaquinho? Foi.